Do Supremo Tribunal Federal arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a ABIN paralela. A repórter Gabriela Veras está em Brasília e tem as informações para a gente ao vivo. Quais foram os motivos para o ministro arquivar essa investigação? Gabi, boa noite. Oi, Márcio, ótima noite para você também, todo mundo que está aqui na nossa companhia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se baseou no entendimento da Procuradoria-Geral da República de que a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha sido analisada no inquérito da trama golpista que tramitou no Supremo Tribunal Federal e que é o responsável, inclusive, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes também encerra a apuração, toda a questão envolvendo a alta cúpula da Agência Brasileira de Inteligência na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outra questão, ao acatar esse entendimento da Procuradoria-Geral da República, Moraes também arquivou a investigação contra o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, pelo fato de também ter sido condenado na trama golpista, ele que ainda está foragido. Então, tivemos aí, portanto, esses dois arquivamentos. Agora, com relação aos casos remanescentes, incluindo a investigação contra o vereador Carlos Bolsonaro, esses outros casos seguem ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O ministro Alexandre de Moraes chegou a argumentar nesta decisão de que a ABIN paralela funcionou como, abre aspas, uma célula clandestina que não se limitou ao monitoramento ilegal de autoridades públicas, políticos de uma forma geral, mas também de jornalistas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que a célula clandestina também utilizava demais ferramentas, inclusive de sistemas para ocultação de rastros e expedientes impróprios em casos de alvos mais sensíveis. Foi o que destacou o ministro Alexandre de Moraes. Então, os outros casos remanescentes com relação a esse inquérito da ABIN paralela vão para outra instância. Volto com você. Muito obrigado, Gabriela Veras, que falou com a gente direto de Brasília. Já outro integrante da família Bolsonaro recebeu o Green Card do governo americano. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro agora tem autorização para morar e trabalhar nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Essa é uma apuração da analista de política Jussara Soares, que fala com a gente ao vivo, direto do estúdio da CNN em Brasília. Jussara, boa noite. O que muda para Eduardo Bolsonaro, tendo agora esse documento que é sonho de tantos estrangeiros, tantos imigrantes que moram nos Estados Unidos e tentam se consolidar por lá? Oi, Márcio. Boa noite. Bom tê-lo de volta aqui no Prime Time. Márcio, esse documento que foi concedido pelo governo Donald Trump a Eduardo Bolsonaro, o Green Card, ele dá a Eduardo Bolsonaro a possibilidade dele viver, trabalhar, estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, ou seja, sem nenhum tipo de entrave. Esse documento foi pedido há mais de um ano pelo Eduardo Bolsonaro. Ele tinha uma autorização temporária para morar nos Estados Unidos e agora veio esse Green Card, que é essa autorização permanente por tempo indeterminado. Bem, Márcio, curioso aqui a gente destacar também que esse documento foi concedido logo depois no meio dessa questão toda envolvendo Brasil e Estados Unidos por causa do tarifaço. Lembrando ainda, Márcio, que Eduardo Bolsonaro, ele atuou, ele mesmo já disse ter atuado como interlocutor do governo americano, inclusive para pedir sanções contra o Brasil por conta do processo do plano de golpe. O que acontece? No mês passado, inclusive, o ex-deputado federal, ele foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão justamente por interferir no julgamento dessa ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Agora, Eduardo Bolsonaro ganha esse documento e continuará
vivendo lá. Bem, um dado aqui curioso, que esse documento, o Green Card, foi dado a Eduardo Bolsonaro na categoria de indivíduo com altas habilidades. Esse foi a categoria incluída nesse Green Card para Eduardo Bolsonaro. Nas redes sociais, Márcio, o Paulo Figueiredo, que é um aliado do ex-deputado, agradeceu pessoalmente Donald Trump e a integrantes do governo por esse documento concedido a Eduardo Bolsonaro. Na publicação, ele diz o seguinte, que eles seguirão juntos, lutando pelo Brasil, que não tenham mais exilados, né? E aí ele faz esse agradecimento público a Donald Trump. Só para trazer de contexto mesmo, né, mais uma vez, essa questão desse documento ter sido agora, né, entregue a Eduardo Bolsonaro no meio dessa questão toda envolvendo o tarifaço, essa pressão entre Brasil e Estados Unidos e, claro, a atuação que o Eduardo Bolsonaro teve nos Estados Unidos, né? Ele mesmo já declarou diversas vezes que atuou junto ao governo dos Estados Unidos. Bem, e aí veio a condenação e agora Eduardo Bolsonaro ganha esse documento para viver, trabalhar e estudar por tempo indeterminado nos Estados Unidos.